bem? Boa noite, que prazer falar com você, conhecer você, tudo bem? Prazer também. Ui, tá quase caindo aqui também. Poxa, eu vejo você nos stories, acompanho você pra caramba, é tão legal falar com você aqui. Ai, que bom! Que já tá aqui comigo desde que eu vi seus stories, que você tá no carro com o Vicente falando sobre, eu falei, gente, que coisa fantástica é essa, eu preciso entender. E aí coincidiu na semana passada da gente se falar e aí tentar essa oportunidade. Então, quero te agradecer aí já de primeira, porque Obrigada. é uma coisa muito bacana. Bom, galera, É um vamos prazer começar para mim aqui. compartilhar um pouquinho mais. Eu adoro Obrigada. falar sobre troca de casa. Ah, Realmente, para então, mim, é um jeito novo de viajar que tem que pegar. Não excluo as outras maneiras, de forma sim. nenhuma. Eu continuo viajando também para tanto Airbnb, casa de parente, hotel, Casa de parente, pousada, resort, o que tiver oportunidade que se encaixar melhor com o estilo de viagem. sim. Mas a troca de casa é uma outra opção, como todas essas outras, e que atende muito bem É grande parte das revolucionário, né, viagens. Mayra? Então, É uma coisa. Como é que surgiu? diferente, Você, né? eu vi que você assim, você resolveu fazer a sua volta ao mundo baseado nisso, ou foi o contrário? O que foi primeiro? Na troca de casa veio primeiro. É, Eu conheci a troca de casa com um filme, antigamente, O Amor Não Tira Férias, e eu olhei, sim, gente, que sensacional se isso fosse real, né? Se realmente acontecesse. E sim. pronto, não pensei mais. Depois eu era servidora do Estado, Secretaria de Ciência e Tecnologia, e aí estava pesquisando sobre economia colaborativa para algumas ações que a gente apoiava. E eu vi sobre o Home Exchange, o Guest to Guest, e eu fiquei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Aí, mas não me encaixava muito bem no que eu fazia. Depois que eu saí do estado, eu pedi licença, sem remuneração, para me dedicar ao Mãe no Mundo, a esse projeto. E aí eu vi que era hora de tentar. Que E aí que eu fui bacana. pesquisar mais a fundo e comecei a fazer as trocas mesmo. E achava, assim, sensacional, assim, desde o primeiro passo, o primeiro momento, a pessoa que veio aqui para casa delas. Então, fiz Bacana. troca recíproca, né, que é essa que você vai para casa da Sim, mesma sim. pessoa. Comecei fazendo assim. Aí eu fiz com uma família belga, que Foi o até tem primeiro uma menina da que idade você do meu fez. filho também. Aí eles vieram para minha casa, eu fui para casa deles em Ah, foi Bruxelas. recíproco, então. Foi. Caramba. Aí, as primeiras trocas foram recíprocas e também com os pontos que o site dá quando você se inscreve. Sim. Quando você se inscreve no Guest to Guest, você ganha a primeira casa que eu concluí a troca foi uma casa assim pelos pontos, que foi em Amsterdã no Sim. ano passado, 2017, em junho de 2017. Então a gente chegou lá na alta temporada e ficou acho que 10 dias por aí. 9 a 10 dias nessa primeira troca. E foi muito legal, muito bem localizada a casa. E assim, não custou nada nem receber pessoa aqui na minha casa. Fiz só pelos Caramba. pontos que eu ganhei na inscrição do Que você site ganhou. mesmo. É. A inscrição no aplicativo, ela é bem. Eu fiz a inscrição no aplicativo do Guest to Guest, né? E ela é assim, são vários passos, né? Você tem que fazer preencher algumas informações pessoais sobre a sua própria casa e tudo. E aí, eu acho que surge a primeira grande dúvida do pessoal, pelo menos as pessoas estão comentando comigo. Poxa, eu preciso ter uma casa para colocar à disposição? Para ter inscrição, sim. Você precisa ter Não uma precisa casa, mas não ser. precisa ser o proprietário. Você pode morar com seu Não pai, com a precisa sua ser um proprietário. mãe. Pode ser uma casa. Você pode morar de aluguel, você pode morar com sua família. O único requisito é que durante aquele período que você colocar disponível, você realmente possa fazer isso. Sim, Então, se você morar de aluguel, o interessante é conversar com o proprietário e explicar para ele: olha, eu vou receber uns amigos aqui na minha casa durante esse período, eles vão ficar aqui enquanto eu vou viajar. E aí, porque a lógica do site é essa. Eles sim. até incentivam muito você se tornar amigo antes de viajar. Então, até no passo a passo, eles colocam, que tal marcar uma conferência em vídeo? Eu vi E que é você bem. fala com o pessoal no Skype, né? Isso. E Então, para ver se a frequentemente a gente. pessoa existe mesmo. É, mas frequentemente a gente faz quando já vê que já vai rolar a troca. Realmente as datas estão combinando, a questão da negociação de pontos, vai dar tudo certo. Então, vamos fazer? Vamos. Ah, Aí legal. a gente vamos marcar agora um vídeo pra gente se falar, a gente junta a família também, se apresenta todo Bacana. mundo. E E às você vezes a vira gente amigo consegue dessas pessoas? Você vira um amigo dessas pessoas? virei. Assim?
É Virei. mesmo? Eu virei. Que bacana. Eu virei dessa família belga, né? Eu virei amiga. Eles vieram antes. E depois, quando... Isso, eu tava viajando 3 meses na Europa. Depois, quando eu voltei, que eles vieram aqui pra casa. E eu tava no Rio. Então, eles fizeram uma troca lá antes e depois vieram pra cá. E aí eu fui fazer outra viagem. Aí eu fui pra Jamaica. Que também era outra troca. Que também era uma troca, eu vi. Também era. Mas eles vieram 3 meses depois e aí a gente se encontrou lá no Rio. Eu Ai, que tava legal. lá e aí a gente tava já se comunicando quando que ia chegar. Eles, olha, a gente vai ficar no Rio até tal dia. Nossa, eu tô aqui também. E aí a gente marcou, a gente se encontrou lá. Nossa, eles levaram um monte de presente doce, um monte de coisa. Aí conheci a mãe, o irmão Que da pessoa lá que legal. era dona da casa. E aí a amiguinha do Vicente já encontrou com ele de novo. Que legal. Então, Então, assim, foi é muito mais do que legal. uma hospedagem gratuita, né? Também é uma possibilidade de você. Eu fico pensando isso, né? De você imergir na cultura local, estando na casa de uma pessoa que mora ali, que vive ali, É, e fazer amizade, quer dizer, trocar uma experiência. Me parece uma coisa muito rica, né? Não é só questão isso. financeira de você, de repente, não estar gastando com hospedagem naquele momento, mas uma experiência de imersão, né? Exato. Com essa família belga mesmo, eles são muçulmanos. E é uma vivência totalmente diferente da imagem Diferente. que o brasileiro realmente tem de um muçulmano. Você pensa, ah, vou chegar lá, vai estar uma pessoa de burca, Sim, e a casa, como que vai ser? A gente nem sabia que eles eram muçulmanos antes. Porque a gente conversou em caramba, vídeo, não dá a entender isso. São, né, belgas, normais. belgas. E aí, e aí a gente, na casa deles, que a gente descobriu isso, que a gente viu que tinha o Corão. No quarto da bebezinha tinha um mini Alcorãozinho cor-de-rosa. Então, muito Que bonitinho, legal. assim. Então, a gente vê, gente, são pessoas normais, legais. E Sim, nada de cabeça fechada, como se imagina, né? Pelo sim, contrário, uma sim. cabeça aberta para estar fazendo esse tipo de Aberta. coisa. Para esse tipo de situação, você tem que realmente ter a mente aberta. Eu estava comentando com você que eu fiquei muito animada, né? E fui conversar com meu marido. Fui Uhum. prepará-lo, porque assim, né? Eu sou casada, eu preciso dar, né? Não é uma decisão só minha. E aí eu falei, então, é assim. Ele começou desconfiado. Pô, mas peraí, desgraça? Ele não me lembrava do filme, a gente até viu juntos. É de graça, mas, pô, tem uma pegadinha, porque assim, os meus amigos estão me perguntando, Silvia, tem alguma pegadinha, né? Você vai falar que vai ter que custar alguma coisa? Não, e assim. E aí, depois que eu expliquei que ele ficou assim, caramba, sério? A única coisa que ele falou, olha, eu topo, mas eu tenho que realmente deixar o meu apartamento disponível, a coisa do desapego, né? Aham. Eu É, eu falei, conheço, cara, eu então, conheço muita como gente é que foi isso? que começa assim, fazendo a troca com os pontos do site. E aí Sim, você não deixa o apartamento disponível no primeiro momento. Você tem que cadastrar sim a casa. Então sim, ficam tem que as fotinhas cadastrar. lá, mas você pode deixar o calendário bloqueado. Você não precisa deixar datas disponíveis. E mesmo quando está disponível, você conversa com a pessoa, você Você não é concorda obrigado a com a aceitar. troca. Você sempre vê a pessoa, assim, Sim, aprova a troca, né? Não é porque tá com o calendário disponível que vai chegar alguém na sua casa. entendi. Então, você pode deixar bloqueado e viajar com os pontos. Aí você vê como que é muito legal, como que a Como é que pessoa é? te recebeu, como você foi recebido sem pagar a hospedagem e que vale a pena você fazer isso, você receber mais gente para ter mais pontos para continuar Ele fazendo. ficou desconfiado, Sim, mas sim. depois ele já começa a se interessar. Eu mostrei as casas para ele. Mayra, aí ele Aham. pirou, né? Porque ele falou, gente, não tô acreditando. Porque assim, a minha ideia é ir para Portugal esse ano que vem, né? Eu fui olhar umas Aham. casas em Porto ali, eu falei, gente. Aí ele ficou empolgado. Mas tem coisa no Brasil também, tem pouquinho comparado com a Europa, né? Mas Comparado com a Europa, sim, mas tem algumas mil casas já cadastradas. Não tem é, conferindo eu o vi, número exato. eu vi Porto de Galinhas, eu vi É. Aquiraz no Ceará, eu vi Tem na Bahia também, Gramado, tem bastante. Bahia, é. Rio de Eu vou, Janeiro tem bom, Rio de bastante. Janeiro tem E o Rio de bastante Janeiro tem coisa. nos bairros nobres, É Leblon, mesmo. Legal. Ipanema, É, tá? eu sou do Rio, então Aham. eu vou para casa da minha mãe. A minha mãe tá aí vendo, inclusive. Oi, mãe, assim, você resolveu fazer essa viagem ao mundo trocando de casa. Porque ano passado a gente já fez essa primeira experiência, trocando casa, então a gente fez com a família belga, a gente fez com um francês que mora sozinho, a gente queria ir para o sul da França, e coincidentemente ele estava planejando uma viagem para o Brasil na mesma época, então ele recebeu o nosso pedido de troca como um convite, assim, que legal, eu já estava pensando em então vou. E aí quando a gente chegou lá, ele ainda estava lá, ele apresentou pra gente uma amiga brasileira,
que virou amiga de verdade mesmo, minha. Então, outro tipo de coisa que um hotel nunca teria conhecido, né? Essa Nunca pessoa. teria. É, Não. E aí, esse ano a gente bacana. voltou, inclusive, para a mesma região. E a gente se encontrou com ela várias vezes. Teve um dia que ela Olha foi dormir só, lá que em casa. legal. Lá em casa, assim, a outra casa que a gente trocou, né? Sim, Mas, não tem é, preço isso, né? Quer dizer, você está não. criando relações novas. Muito É. legal. E aí, uma dúvida, né? Que eu acho que é a dúvida de uma grande parte das pessoas também, que eu vi que tem no seu blog, no seu site, na verdade, Mãe no Mundo, gente, tem 18 perguntas das mais frequentes sobre esse assunto. E assim, é super. Você sai dali com a certeza que você vai baixar o aplicativo e que você vai começar. Não tem como não fazer. Ai, Mas que uma coisa bom. interessante não, total, eu saí dali e fui direto para o aplicativo. Uma coisa interessante é que assim, eu moro em São Paulo, mas eu não moro eu não moro na capital e eu não moro num lugar turístico. Eu falei, cara, ninguém vai se interessar. Mas você não tem você tem que disponibilizar, mas não existe uma obrigatoriedade de você morar num lugar como, por exemplo, o Rio de Janeiro, que deve ter um monte de gente querendo ir para o Rio de Janeiro. Uhum. Então, assim, não desanimem. Quem mora no interior, quem mora num lugar que de repente não tem tanta coisa. Eu tô a 30 minutos de São Paulo, né? Mas eu não tô em Uhum. São Paulo, na capital. Você cadastra a sua casa, você já começa ali com 450 pontinhos. Isso dá mais ou menos umas 2, 3 diárias, dependendo do lugar, né? É. E se você quiser, uma dúvida, se você quiser complementar essas diárias e não tiver ninguém interessado em vir para tua casa, você paga? Você Como é pode, que é? você pode pagar. Os guest points são os pontos. No guest to guest tem essa Sim, opção, né? No home exchange ainda não. Mas você pode pagar pelos pontos extras. Então fica como se você estivesse complementando meio um Airbnb, vamos colocar assim. Dá a sim. entender assim, né? Mas uma parte você já ganhou e a outra parte você E a outra complementa. parte. E ainda Entendi. assim, mesmo essa outra parte, considerando ela sozinha, ainda sai bem mais em conta, Sim, geralmente. Porque esse site, ele tem uma outra característica muito interessante, que é a diferença dos pontos de cada casa não é tão grande assim, como a gente vê nos outros sim, sites de aluguel. sim. Então, o mais assim, baratinho, pequenininho, longe de tudo, vai ser, sei lá, 60 pontos. E o mais luxuoso vai ser 280. Então, 280. Eu vi isso também, eu achei muito próximo. isso, porque as pessoas que entram, e entra muita gente com casa de luxo. Você viu lá que, se você for olhar pelo mundo, Vi, né, em gente. mundial, você fica assim, nossa, eu preciso viajar só para me hospedar nesse lugar, não quero nem saber que cidade é essa. Então tem muito assim, porque o pensamento das pessoas é realmente de fazer essa imersão cultural. Então, conhecer como que é Sim, a casa dessa pessoa que mora no Brasil que está me convidando para ir para casa dela. Como que é a vida sim, dela, como que é visto de dentro, né? A cultura, não só por aquilo sim, que você vê no museu, no ponto turístico, mas como vivem os brasileiros, como que é uma rua da casa dela, como são os lugares que ela frequenta no dia a dia, padaria, enfim. Então, sim, tem essa sim, outra lógica também que as pessoas, independente de terem muito dinheiro, elas também acham muito interessante e fazem isso. sim. Entendeu? Na verdade, eu acho que, tirando a coisa da parte financeira, é o que eu estava falando, para mim, que eu adoro viajar, né? É, essa possibilidade de ter essa experiência, nenhum hotel vai proporcionar. Não, exato. Entendeu? Não importa quantas estrelas tem. É que É, nem o pessoal que adora viajar para hostel, né? Você é, poder se reunir para ver televisão com todo mundo ali. O princípio não é igual, mas é mais ou menos a troca da experiência. é É verdade. você, né? E Você estar em o que contato com você pessoas, indica fazer para os amizade. iniciantes? Aí tem uma mineira aí. É, Gente, o que eu indico é se inscrever no site. sim, Quando gente, é isso você se aí. inscreve, você se abre para as possibilidades. Você se inscreve, coloca fotos da sua casa, né? Porque tem muita gente que se inscreve, só coloca os dados e não coloca fotos da casa. Não Como você valida a disse, casa, né? não valida. Como você disse, a inscrição ela é um pouco extensa, porque ela pergunta Sim, detalhes. Porque sim, ela tem que ter, realmente quer né? mostrar com detalhes a Sim, casa. sim. Então, e tem que. A questão da verificação também, você enviar os documentos Os para que a casa documentos, sim, certo. E aí, uma coisa que as pessoas ficam muito em dúvida se é seguro. Ah, a pessoa vai lá, pega a casa, foto de alguém na internet, coloca e sim, tal. Como é que eu vou saber se é real? Aí, será que não vou me dar mal nessa? Enfim, tem muita gente com essa dúvida. E aí vem a questão sim, do seguro. Que aí é que você fala, vai ter alguma coisa que vai cobrar, vai ter uma pegadinha. Mas na verdade é um seguro que eles oferecem, que é opcional. Então você pode eu fazer a vi. troca confiando 100% na pessoa, sem seguro. Mas a maioria das pessoas pede o seguro.
Mas o valor do seguro, comparado com o valor de hotel, é tipo 10%. Uma média, assim, É que eu faço. aquela taxa de 10 euros por dia? É, é. Ah, tá. Não, eu acho que vale super a pena, né? Porque aí você tem Na toda a verdade, segurança do site, que inclui seguro, se acontecer alguma coisa, a pessoa cancelar por algum motivo, que é muito raro sim, acontecer. Porque todo mundo tá ali sabendo o quanto é sério, né? Se você colocou que está sim. disponível, vai concluir a troca. O site pergunta várias vezes se você tem certeza de concluir tudo certinho dos dois lados, para não ter essa possibilidade, né, de, de cancelamento. Mas se acontecer, aí o site se responsabiliza de ou buscar um outro lugar, enfim, de Sim, resguardar nessa questão dos custos que você vai ter com a viagem. sim. Então, é uma taxa que vale a pena pagar também. Ah, sem dúvida, 10 euros por dia, quer dizer, É, você jamais pagaria nada parecido com isso, né? Tem uma é. pessoa, Carol, perguntando qual é o site. Bom, Qual é o eu site? aprendi com você que é o Guest to Guest, né? É, Eu, é, que você agora é, tá. eu usei, a grande maioria das vezes eu usei o Guest to Guest e já usei também o Home Exchange. Home Exchange eu vi É, também. Mas ele é diferente, o sistema dele é diferente, né? o sistema é diferente. O Guest to Guest ele tem um sistema de pontos. Então, quando você se inscreve, a sua casa ela ganha um número de pontos. Quando uma pessoa vai para sua casa, ela dá esses pontos, você pode usar esses pontos em outro lugar, que é a troca não recíproca. Então, você não precisa Sim. necessariamente ir para casa do outro e vice-versa. E o Home Exchange ele é mais voltado para a troca recíproca. Ele tem Ah, tá. um balão que também é tipo vale um crédito de viagem. A pessoa vai para sua casa, se não for uma troca recíproca, ela te dá um balão e você tem esse balão para usar em uma outra casa. Então, Uhum. são esses dois. São esses Exato. dois, né? Eu botei aí pro E, pessoal que perguntou. uhum, Eu exatamente. até baixei o aplicativo do Guest to Guest. Eu achei assim, realmente é extensa o preenchimento, tudo, mas é intuitivo, é fácil, tá em português. É, Quer dizer, eu inclusive recebi já e-mail de resposta que eu tive umas dúvidas e me responderam imediatamente. Na é, verdade, me responderam no dia seguinte. Então, assim, você se sente numa plataforma que é voltada para isso, cuidadosa. Quer dizer, eu estou me sentindo bem confiante. Eu estou faltando convencer, dar último convencimento no marido, cadê o entendeu? Para marido que tá aí fazer. assistindo? Ele não, ele tá no quarto fazendo a minha filha dormir, mas ele vai assistir Tá, amanhã. mesma coisa aqui também. Então, como é que você convenceu o seu marido? Porque ele foi com vocês, né? Como é que foi isso, assim? O meu marido, inicialmente, à primeira vista, a ideia também, ele é mais assim, um pouco mais quadrado, né? Então, ele ficou um pouco receoso. Aí eu fui procurando experiências, mostrando, contando. E aí, com essa questão de ter os pontos gratuitos, né? Aí, quando eu falei com ele, olha, fechei a primeira troca, a gente não tá pagando nada, a gente vai ficar lá em Amsterdã. E aí, ele viu assim quanto que sairia se fosse pelo Airbnb e mesmo assim estava difícil de encontrar porque estava em altíssima temporada e oiê, oi, oi, todo mundo dando oi. Tô te ouvindo. E, e aí ele começou a gostar da ideia, mas por causa do bolso. E aí ele ficou preocupado com isso também. Como é que a gente vai fazer com as nossas coisas? Aí eu falei, olha, a gente vai trancar, vamos dar um jeito. Aí eu chamei um marceneiro. Falei, vou instalar uns trincos aqui nos armários. Aí, mas eu tenho uma Sim, ideia mais simples. Porque eu falei com ele, eu não quero nada que seja muito exagerado, assim, que mostre pra ostensivo, pessoa que assim, eu uma tô tranca, um guardando as sete. cofre. Eu não quero uma corrente, mas eu quero uma coisa muito. Aí ele, por que você não faz um furinho de cada lado da porta? E a gente passa, tipo, um lacre Passam. de bagagem. Aí eu, Já... pode ser uma boa Puxa, ideia. até É, combina, né, com a coisa de viajar. é. E aí ele É, arranjou os lacres que ainda tinha um número. Aí, assim, pra dar a impressão que se for, sabe, tirar, sim, você vai sim. saber, mas enfim. Depois até acabaram esses lacres que eu mesmo abri. E coloco de bagagem normal mesmo, sem número. Mas mais pra mostrar, assim, por favor, não mexa aqui. Só Aqui isso. não tem espaço para mexer. Legal, E bacana. aí eu deixo as coisas todas nesses armários. E deixo, em cada quarto tem também uma parte do armário vazia. Que eu Vazia. deixo, né, quando eu viajo. Para as pessoas usarem. Mas também não é necessário. Entendi. A gente foi. A maioria dos apartamentos que a gente foi, as pessoas deixam do jeito que tá. Então, às É vezes, pegam um mesmo? armáriozinho e deixam vazio, o resto deixa do jeito que tá. Ninguém tranca. Isso aí É porque também eu acho depois eu. é,
acho que quem faz isso está à procura de outra coisa, né? Não é É, uma coisa de tentar se dar bem, enfim, eu acho que não faz é sentido uma você outra ir pra casa mente. da pessoa, a pessoa tá te recebendo, te entregando uma ordem que ela tem, Sim, que é a casa dela, e você vai sim, querer pegar uma roupa, sabe? Então, uma coisa imagina. assim. É, É. Então, o pensamento das pessoas que usam o site é outro. É de legal. realmente de se abrir para o novo e confiar. Confiar, legal. E você agora está no Guest to Guest, como é que tá isso? A notícia foi assim, no dia que eu marquei a live com você, no dia seguinte, como é que é isso? Arranjou Pois, mais um trabalho? pois é, mais um. Caramba! É o seguinte, eu comecei assim, desse jeito que eu te falei, fazendo troca por gostar de fazer. Depois de um tempo, isso foi ano passado ainda, a direção me mandou um e-mail na época falando, Mayra, vamos fazer uma parceria e tal, a gente vê que você conta as experiências de uma maneira legal no seu Instagram. E muito, assim, poucas pessoas faziam no Brasil. E eu sou apaixonadíssima pela ideia, sempre fui. E eu fiquei louca, né, com esse e-mail. E aí a gente começou a trabalhar juntos. E isso foi desde o ano passado. Então, durante a volta ao mundo, eles já foram meus parceiros. E aí o Guess Guess foi crescendo no Brasil. Eu fiquei super feliz. Nossa, só eu que estou divulgando isso aqui, está crescendo. E aí surgiu a demanda, que eu acredito que eu tenha ajudado a criar, Sim, uma demanda acho que de você é grande responsável. uma pessoa aqui para representar a empresa. Bacana. Então, aí eu fechei um contrato com eles e o Guest to Guest comprou o Home Exchange. Então, teremos mais novidades em breve sobre isso. Oh, coisa boa! Então, tá muito legal. Eu tô, assim, apaixonada pelo que eu tô fazendo. Ai, que Assim, bacana. A gente sente que muito, muito você legal. Porque a realmente empresa tem vestiu a camisa, né? Gostou da ideia e A entendeu o empresa tem espírito. representantes no Brasil, no mundo inteiro. No Brasil só tem eu por enquanto. Mas esperamos que tenha mais em breve. Sim, Mas tem legal. representantes no mundo inteiro, então faço reuniões com várias pessoas, até para estar aprendendo, né? Tá pegando ali. E, e todo mundo apaixonado realmente pelo que faz, porque você trabalhar propagando uma ideia que você acredita é Sim, diferente, sim. né? É Muito muito legal. bacana. Eu tô encantada, assim, eu tô realmente numa maior expectativa para fazer acontecer. Até vou te passar todo, quando eu começar a fazer, eu vou te passar o passo a passo do que eu estiver fazendo, né? Vou encher teu saco um pouquinho, mas eu achei interessante uma dica que você falou não compre a passagem enquanto você não fechar a casa, né? Uhum. A hospedagem. Então, assim, já estou pensando em Portugal, mas já estou pensando em alguma coisa para o Brasil aqui, estou olhando o Nordeste. Mas eu estou muito ansiosa, porque eu já no filme, lá atrás, eu já achei fantástico a ideia. E ali foi uma troca recíproca, né? E eu É. achei tão diferente, mas eu pensei que fosse ficção. Aí eu vi o teu story, eu falei, cara, eu não acredito. Aí, daí pra frente, eu só falo nesse assunto. Os meus amigos já falam assim, lá vem você falar do Guest to Guest. Falei, calma, gente, vamos lá. Então, assim, muito maneiro. Legal. Eu acho que, primeiro, de novo, parabéns, porque você tá com uma ideia revolucionária, porque o brasileiro acaba recebendo essas coisas com muita defasagem de tempo, né? É. Isso já é realidade fora do país há muito tempo. E agora, Inclusive, por ter muito mais opções lá fora, é até mais fácil a gente fazer troca atualmente, ainda é mais fácil fazer troca com pessoas da Europa, nos Estados sim, Unidos e outros países. sim, sim, Então, o que acaba tornando a viagem para a Europa muito mais barata, né? muito mais barato. E A você tá no. hospedagem lá é cara. E tem muito Exatamente. E europeu, os euro, europeus né? Ou amam o Libra. Brasil. E você tá fazendo Então, esse trabalho aí de formiguinha e é, vai estar difundindo a ideia, né? Pelo menos eu já a comprei a ideia ideia. é tornar a troca de casa como um tipo normal de hospedagem, como as outras são. Que é É, só que as pessoas ainda não conhecem. bacana. Então, olha, gente, falo para vocês. Entrem no Mãe no Mundo, www.mãenomundo.com.br Ponto ou .com. .com. É Ponto porque com. tem o Mom in the World também, né? Lá Tem. tem uma partezinha que ela está explicando as 18 perguntas, provavelmente, que todo mundo se fez quando começou a ouvir sobre a ideia. Muito bacana. Eu já estou inscrito, o aplicativo é tranquilo de baixar, guest to guest. Agora eu não vou nem olhar mais Home Exchange, porque já vai ter mudança. Mas se cadastrar, eu estou com a minha casa meu apartamento em obra, então eu botei só foto do condomínio. Também uma coisa legal, né? Tem uma pergunta bacana sobre, e aí, como é que você faz com o seu condomínio?
Porque tem condomínio que você tem que entrar com digital e tudo, você tem que comunicar, eu imagino, enfim, tem que conversar, né? O A meu, por exemplo, questão só entra com da... digital. Tô no quarto do Vicente, alguém perguntou aí, tô. É, tô vendo Vicente umas vai, nuvenzinhas ali. Vicente vai dormir no outro quarto hoje. Mas aí ficou o quarto mais livre da casa para poder fazer a live. Sobre a questão do condomínio é o seguinte: como não é um aluguel, não é uma relação comercial. Então é como se você estivesse recebendo amigos. Amigos. Você conversa com eles antes, você realmente, você conhece, você pode receber. Você não tem um impedimento de você receber amigos que fiquem na sua casa. O Sim, ideal é que se você não estiver na sua casa, estiverem amigos na sua casa, você informe o condomínio, sim, a para avisar. segurança, enfim. Então a Sim, gente vai e informa, olha, são tais pessoas, são de tal país, estarão aqui na minha casa o dia tal, o dia tal. Então a gente deixa isso registrado no livro do condomínio. Aqui tem um sim, sistema aqui também. E tudo certo, nunca tivemos nenhum problema. Até porque as pessoas que vieram aqui, elas acabam deixando marcas a gente acaba tendo muito mais cuidado com a casa da pessoa, para onde a gente vai, isso. do que com a própria casa. Até porque a pessoa quer continuar trocando, né? Quer continuar fazendo Você não isso. quer ter que sair de lá e falar, eu quebrei isso. Isso. Não. Você quer deixar tudo mais limpinho, mais bonitinho do que quando... Tem até essa questão da limpeza madura que as pessoas têm. Uhum. Geralmente a gente pergunta antes, como é que a gente vai fazer a limpeza? Você tem alguém para indicar? Quando a gente faz muitas viagens uma atrás da outra, assim, e ficou super cansativa, aí a gente já pergunta, tem alguma pessoa que faz a limpeza? Como se fosse aqui em casa a gente tem uma faxineira. Então, se Sim, tiver uma pessoa que eles já estão acostumados a fazer a limpeza, a gente pergunta se a pessoa já pode combinar pra gente deixar o valor em algum lugar e sim, tal. Ou se for um lugar menor, que tiver ficado menos tempo, ou se a pessoa não tiver, porque tem muita gente na Europa que eles fazem a própria limpeza, a gente vai e sim. faz também. Então, até Legal. nisso a gente entra no jeito europeu aí de ser. Tem O cachorro. cachorro. Isso é Tem legal. muita Tem lugar gente que com você vai ter que cachorro. cuidar de gato, cachorro, né? Tem muita gente com cachorro, com gato, planta. A gente já cuidou já. Inclusive, É. essa primeira troca que eu concluí, que foi para Amsterdã, eles tinham um gato, uma gata. Eu sempre ficava me corrigindo, porque o nome era Nero, mas era uma fêmea. Aí, e o Vicente ficou super amigo dela e pegava pra ser Olha feliz. só. Amassava, abraçava, veio sair engatinhando atrás. Então era muito fofo. Foi um Que... jeito mais barato possível de ter um bichinho de estimação. Olha, ó. E a gente Eu curtiu tenho demais ter uma gata. eu te... Quando ó, você faz a troca, pode restringir restringir algum algum incômodo. incômodo? Pode. Pode sim, com Trancar, certeza. né? Tranca. E aí, lá na descrição do site, você deixa, se tem 3 quartos, aí você fala que tem 2, ou você fala, o terceiro tá trancado. Então, E você eu tem as deixei. regras também, né? Você também pode, você tem um espaço ali para colocar quais são as regras, por exemplo, se você não quer fumante na sua casa, você pode dizer que não aceita. Você pode também falar sobre dizer que não aceita criança, por exemplo. Eu estava vendo vários lugares em Portugal que não aceitam criança. Para mim já não dá, entendeu? Porque eu viajo com a Sofia a tiracolo. Então tem Tem, essas questões. mas tem também até um tipo de filtro no site com o tipo de viagem que você vai fazer. Viagem com criança, tem idosos, aposentados. Você pode trocar casa com pessoas que são parecidas com você. Então, nômades digitais, pessoas que realmente vivem viajando o mundo. Tem vários tipos, assim. Você pode escolher até e trocar com pessoas que são mais parecidas. E vai ter gente que não Uhum. aceita criança, mas vai ter casa também Sim. cheia de brinquedo. É. Eu fui em casa que meu filho não queria nem sair para passear, porque era muito brinquedo. E Então, tudo pelo menos tinha novo, uma né? brinquedoteca gigante na casa, assim, que ele ficava doido. Quero te agradecer imensamente a oportunidade. Eu Obrigada. torço para que você seja. Eu tenho certeza que você vai ser a melhor embaixadora da Guest to Guest aqui no Brasil, porque você já está fazendo, espontaneamente começou a fazer, e eu acho que é assim que é legal que funciona. Eu vou te falar, assim que eu marcar a minha primeira, eu vou te avisar para você já saber. Eu Legal, vou quero ficar saber. colocando. Quero saber sim. Muito legal, viu? Foi um prazer enorme. Te agradeço aí a disponibilidade do seu tempo, que filho pequeno, eu sei como é que é. E eu estou muito satisfeita de ter tido esse espaço para conversar com você. Também. O pessoal também que Obrigada pelo participou, convite, obrigada. adorei. É um tema que eu Imagina, adoro que falar, isso. então quem quiser me chamar para fazer troca de casa, Ó, eu sempre se quiser vir para São Paulo, depois pode olhar. Bom, meu apartamento está em obra, mas ele vai ficar top. Se quiser vir para cá legal. depois, a gente faz uma troca. Eu vou para
pra tua parte aí também conhecer, que eu não conheço ainda, acredite. É, então vale a pena. Eu mando o link depois da sua Tá casa. bom, tá bom. Gente, obrigada, boa noite. Boa noite, Mayra. Obrigada mais uma vez. Boa Tchau. noite, obrigada, gente. Tchau.